E nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço para poder tirar os riscos que eu vou utilizar para o meu Pet Aplique. E também te mostro como utilizar o termocolante definitivo da Tech Label. Assim a gente não vai precisar fazer o caseado no nosso Pet Aplique. Olá, minha amiga! Aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier e eu espero que você esteja muito bem. E antes de começar a nossa aula, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para saber de todas as novidades e vem participar do meu grupo lá no Facebook, Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier. Esses tecidinhos aqui maravilhosos que eu utilizei nesses porta-celulares são da loja Fernando Maluhy. E a etiqueta sintética que eu uso nas minhas peças é da minha parceira Vera Guimarães. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você conferir a aula desse porta-celular. Eu busquei esse desenho lá no Google, no meu computador, passei a imagem para o Word, ajustei o tamanho da altura e da largura conforme o tamanho da minha peça, onde eu vou aplicar esse desenho. E agora eu vou transferir os riscos para o meu papel termocolante definitivo. Esse aqui é o termocolante da Tech Label. Ele possibilita que eu efetue o aplique sem precisar fazer o caseado, porque ele tem uma aderência permanente no meu trabalho. Eu vou começar tirando os riscos dessas partes, que são as partes que estão por cima do desenho. Por exemplo, aqui nesse desenho, o cabelinho da minha matriosca é o que está por cima. Então, eu vou primeiro tirar esse desenho. Vou apoiar o meu papel termocolante com essa superfície que é um pouquinho mais fosca, que é o papel protetor, em cima do desenho. Essa superfície que é mais brilhante, que é o papel termocolante em si, ele vai ficar virado para cima. Eu vou riscar em cima dessa superfície mais brilhante. Vou utilizar uma caneta comum, então posiciono aqui o meu papel termocolante e vou riscar justamente aqui onde é o cabelinho. Por baixo do cabelinho eu tenho então a cabecinha da matriosca. Eu vou riscar essa cabecinha de forma que vai fazer esse contorno aqui circular embaixo, mas aqui em cima eu não vou acompanhar esse contorno do cabelinho. Eu vou deixar uma pequena margenzinha para dentro do cabelinho. O corte do cabelinho vai ficar em cima de um pedacinho da cabecinha, para ficar mais seguro esse meu aplique. Então, tá aqui o risco da cabecinha. E em seguida, embaixo da cabecinha, eu tenho esse gorrinho, essa touquinha. Aqui também é interessante a gente lembrar de deixar uma certa distância entre esses desenhos, porque na hora de recortar, a gente não vai recortar já em cima do risco, a gente precisa recortar dando uma pequena margem. Já risquei aqui essa parte do gorro e agora eu vou riscar esse aventalzinho. Se eu fosse riscar somente essa parte do avental, eu iria acompanhar esse contorno do gorro, mas eu não vou acompanhar esse contornozinho. Eu vou riscar um pouquinho mais para dentro, porque eu quero que fique embutida essa pontinha do avental. E assim agora eu vou fazer a mesma coisa. Essa faixinha aqui de baixo, eu vou fazer ela inteira, todinha, um risco aqui completo. E depois eu vou fazer essa parte aqui de baixo da saia. Essa parte aqui de baixo também eu vou entrar um pouquinho para dentro, para ela ficar embaixo dessa faixinha. Já risquei todas as partes, inclusive esse coração e esses dois círculos da bochechinha. Tá vendo? Já risquei tudo certinho, agora eu vou recortar, lembrando que eu não vou recortar em cima dos riscos, eu vou deixar uma pequena margem, de aproximadamente uns 2, 3 milímetros, tá? Já tô aqui com todos os cortes, a única coisa que eu acrescentei desses cortes é que eu dupliquei o corte do rostinho. Tá vendo? Em vez de fazer somente uma vez, eu fiz 2 vezes esse corte do rostinho, porque eu vou utilizar esse tecido para fazer o aplique do rostinho, e esse tecido é bem clarinho, ele é bem fininho. Se eu colocar ele por cima do outro tecido que vai fazer o gorrinho, vai ficar mostrando o tecido de baixo, a estampa. Por conta disso, então eu vou juntar 2 camadas desse tecido para fazer o rostinho, para não ter transparência, para ele ficar bem direitinho, ok? Já estou aqui com o meu ferro bem quente,
tá na temperatura máxima. E agora eu vou começar a posicionar esse aplique. Então, olha lá, vou pegar esse corte do aplique pro rostinho e eu preciso posicionar esse lado brilhante, que é por onde nós desenhamos, justamente de frente com o avesso do meu tecido, ok? Esse tecido não tem lado direito nem avesso, então eu posso posicionar em qualquer um dos lados. Se fosse um tecido estampado, lembrando que nós precisamos posicionar esse lado por onde nós riscamos, o lado onde está o termocolante, precisa ficar em cima do avesso do tecido. Posiciono aqui o papel e vou colocar o meu ferro em cima do recorte de papel. Deixo aqui por aproximadamente 4 a 5 segundos, vou contar pausadamente, ok? Já está colado o meu termocolante no tecido, agora eu preciso manter ele lá bem quietinho enquanto ele esfria. Eu ainda não vou utilizar o segundo recorte do rostinho, vamos aguardar por enquanto. Vou deixar ele esfriando e vou fazer o mesmo procedimento com os outros cortes, seguindo as cores de tecido que eu já selecionei. Já colei todos os recortes do termocolante nos respectivos tecidos. Lembrando que apenas deixei sem colar um dos cortes para o rostinho. Esses recortes já esfriaram, ok? Não estão mais mornos. E agora eu vou retirar a película protetora desse papel termocolante, olha só. E o meu papel termocolante tá aqui fixado no tecido. Agora eu já posso recortar justamente em cima daquele risco que nós fizemos. Tô aqui com aquele primeiro recorte pro rostinho, certo? Já cortei na linha e eu estou aqui com o segundo corte do termocolante pro rostinho. Vou fazer o seguinte agora, aqui tá o tecido pro rostinho, eu vou encostar essa parte brilhante, que é o termocolante, rente ao meu tecido. Aqui é como se eu estivesse encostando no avesso desse tecido. Como ele não tem lado, não tem problema nenhum. Vou posicionar o termocolante em cima do tecido, deixo bem posicionado. Em seguida, eu vou pegar o meu papel protetor, olha só. Sempre que a gente for fixar definitivamente os recortes, o aplique em cima do tecido, nós precisamos utilizar um papel protetor. Eu sempre deixo aqui um pedaço generoso de papel protetor para poder fazer essa última passada a ferro e fixar definitivamente o nosso termocolante com tecido. Tanto faz o lado do papel protetor que eu vou posicionar, o importante é que ele vai proteger esse meu tecido. Posiciono aqui. O meu ferro já está também bem quente, na temperatura máxima. E agora eu vou colocar o meu ferro aqui em cima do papel protetor e vou deixar aproximadamente uns 25 segundos para definitivamente fixar o meu termocolante, o meu aplique no tecido. Eu vou contar pausadamente e o ferro precisa ficar assim paradinho. Eu não posso ficar esfregando o ferro. Prontinho? Já deram os 25 segundos que eu contei pausadamente. Vou retirar o meu papel protetor e agora tá aqui colado definitivamente esse aplique com esse tecido. Vou pegar aquele meu outro recorte de papel termocolante com o desenho do rostinho, vou posicionar esse lado brilhante onde foi feito o risco por cima desse corte que nós acabamos de aplicar. Posiciono bem certinho em cima dele e vou colocar aqui o meu ferro quente por aproximadamente 5 segundos. Eu preciso agora manter ele paradinho, esperando para esfriar, para depois eu tirar esse papel protetor e fazer o recorte no contorno do rostinho. Estou aqui com o meu corte de tecido de algodão, a tricoline, que já está aderida com a minha manta R1. Esses cortes eu estou fazendo de acordo com o porta-celular que eu vou preparar. E agora eu preciso posicionar os cortes do pet aplique. E eu vou posicionar de acordo com o meu desenho, começando a colocar aqueles cortes que estão por baixo. Então, olha lá. Aqui, esse aqui é o corte que corresponde a essa parte inferior. Então, é ele primeiro quem eu vou posicionar. Aqui eu vou buscando aos poucos a posição que vai ficar melhor, que vai ficar mais centralizada. Então, eu vou colocando aqui as partes, vendo qual é a posição que fica mais harmoniosa, seguindo o nosso desenho, por onde foi feito o risco. Agora que eu já posicionei essa parte do corpo, eu posso ver que aqui embaixo tem pouco espaço e aqui em cima tem muito espaço. Então, eu vou levar mais para cima
todos esses cortes. Pra mim, desse jeito já tá legal. Eu tô com uma margem bacana de costura aqui nas laterais, na parte inferior e na parte superior. Tá ótimo, pra mim desse jeito já tá ótimo. Então já vou manter o corpo da minha matriosca nessa posição e vou agora continuar posicionando o restante dos cortes. E agora eu já posso então pegar o meu papel protetor do termocolante, vou colocar aqui com cuidado para aqueles cortes não saírem do lugar, olha só. E agora vou pegar o meu ferro que já está na temperatura máxima e vou posicionar em cima do papel protetor. Aqui nós vamos precisar posicionar por partes, já que o nosso desenho é bem grandinho e o meu ferro é pequenininho, e vou deixar aqui em cima por aproximadamente 25 segundos, contando pausadamente. Vou fazer isso em cada uma das partes. Começo aqui por cima, depois eu retiro, faço no meio e por último aqui embaixo. Prontinho, já terminei de colar, então definitivamente essas partes. Já posso tirar o papel protetor e olha lá, tá prontinho então o meu aplique usando o termocolante definitivo. Aqui eu vou deixar esperando um pouquinho para poder esfriar esse meu material, esses tecidos, seguindo todas essas etapas, respeitando a temperatura máxima do ferro, utilizando o papel protetor, respeitando também o tempo de pausa do ferro sobre o trabalho, o seu pet aplique vai ficar perfeito e vai ficar colado definitivamente. Essa é a intenção desse papel termocolante da Tech Label. Eu finalizei os olhinhos e a boquinha da matriosca, fazendo pontinhos à mão, e eu me empolguei e também preparei essa peça com uma coqueche. E agora eu vou preparar porta-celulares com essas duas peças que eu acabei de fazer o aplique. Todos esses tecidos que eu utilizei, tanto nesse daqui da coqueche como da matriosca, são lá da loja Fernando Maluí. E esse é o resultado. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Te desejo uma semana abençoada, com muita paz, muita saúde e muita produção. Até os próximos vídeos e um grande abraço!